É que o Madara, ele é muito, tipo, raça fodão e eu consigo fazer tudo, mesmo que não faça o menor sentido. E o roteiro meio que vai... Como que o Madara saiu do Edo Tensei? Como é que ele sabia os selos de um jutsu? Sempre foi o Tobirama que criou e o Tobirama nunca deixaria essa informação ser vazada pro Uchiha. Isso aí é um bom ponto. Como que ele saiu? Isso aí é um furo de roteiro, eu acho. Não é furo de roteiro e eu vou falar por quê. Vazado. Uma criança roubou um pergaminho, jutsu proibido. Ele não, O Zetsu foi lá e roubou saiu com pra ele ele. Tensei, pô. Não, Não, o Madara... vamos lá, o Madara ele Vamos sai lá, do Edo deixa ele Tensei falar. porque ele repete os selos de mão pra fazer o Edo Tensei, ao contrário. Então meio que ele se autocoloca no Edo Tensei, tá ligado? E aí ele já não tem mais esse controle. É meio furado, é meio Mas furado. não tem a parada do Rini Tensei? O Rini Tensei é como ele volta à vida. O Rini Tensei é como ele sai do Edo Tensei e volta à vida de verdade. Que era o plano inicial, mas não conseguiram realizar porque o Nagato traiu o Madara, né? E usou na Vila da Folha pra reviver todo mundo, inclusive o Kakashi que tinha ido de vala. Tanto que ele sente o gosto de sangue e fica felizão, tá ligado? Entendi. Mas, tipo assim, Não tem explicação nenhuma. esse conceito do Madara sair do Edo Tensei, eu acho meio furado. Não é. Porque, tipo assim, Como que ele quem... aprendeu o selo de mão? Como que ele aprendeu o selo de mão? Eu sei. Quem que invocou ele? Acabou. Kabuto. É, o Kabuto, quando tava morto. Porra, mas você acha que o Kabuto vai O Kabuto deixar... é isso aqui, ó. vai dar autonomia pro maior soldado Não do foi o exército Kabuto. dele? O maior trunfo do exército dele? Não, mas a questão é da onde ele tirou. Então, esse que é o Mais ponto. pessoa tem conhecimento dessa Beleza, ó, um ponto aqui. Ele tava morto Tirou 90% da hora. Ensinou ele, né? Mas o Orochimaru não teve contato com o Madara. Não foi o Orochimaru, gente. Vamos lá, vou falar. Qual que é a minha teoria? Zetsu. Tipo, a maior explicação é o Zetsu. Quem que era o maior alinhado do Madara? O Zetsu. Quem que viveu desde a época medieval de Naruto? O Zetsu. Então, o Zetsu, ele sempre esteve presente, ele é onipresente, ele viu tudo. Então, ele com certeza viu como é que eram os selos do Tobirama, porque ele tava tudo que ele viveu foi pra fazer a Kaguya reencarnar, e como ele tava ali utilizando do Madara pra conseguir fazer esse feito, ele com certeza aprendeu o selo com o Tobirama, né? Aprendeu não, espionou e viu o Tobirama fazendo ali os selos, né? Tanto pra fazer, tanto pra reverter. O Madara morava numa caverna, então como que o Madara ia descobrir isso? Fora que ele não tinha mais ali uma proximidade do Tobirama e do Hashirama. O Zetsu foi lá, voltou pra caverna e falou: meu filho, ó, o selo é esse aqui, ó, o cavalo, coelho, tigre, jutsu dos clones da sombra. E aí ele aprendeu a fazer o Edo Tensei. Outro ponto que é legal também, o Edo Tensei, ele só pode ser desfeito pelo usuário quando a pessoa que lançou o jutsu desfazer o selo. Então, por exemplo, que é uma coisa que falam muito sobre o Tobirama. Tipo, por que quando o Orochimaru invocou o Tobirama e o Hashirama, o Tobirama não usou o selo para desfazer o jutsu? Porque em nenhum momento o Orochimaru desfez o selo. Eles foram selados, né, pelo terceiro Hokage, né, pelo Sarutobi. Então, essa foi a brecha do Madara, que é a diferença. Então, tipo, não é furo de roteiro. Tipo, foi o Zetsu, é uma bosta. É uma bosta. Eu também acho que é uma bosta. A bosta de Zetsu aí, não queria nem que ele tivesse, não sei nem o final dessa história aí, que é todo contestável. Não vou falar que eu não gosto, mas também não vou falar que eu gosto. Mas a explicação é essa. O Zetsu contou pro Madara como é que era o selo. Ele teve a brecha ali do tempo, né? Então, quando o Kabuto desfez o selo, o Kabuto não, né? O Itachi controlou o Kabuto pra ele desfazer o selo. Quando ele tava arrastando de volta pra cima, né? Que muita gente acha que ele tinha que arrastar pra baixo, mas tava subindo ali no feixe de luz. Quem sou eu pra criticar? Ele foi lá, fez o jutsu e virou um reencarnado novamente. Só que com o controle dele. Então, só ele poderia desfazer o jutsu ali e morrer, né? Descansar pra sempre. O Orochimaru não teve contato. O Orochimaru talvez saberia os selos. Saberia, né, pô? Porque ele fez o Edo Tensei. Orochimaru sabia. É, ele fez o Edo Tensei. Mas é o que eu tô falando, né? E qualquer um pega qualquer coisa em Konoha, pô. Tem lá, as portas Mas o Madara tava morto. Então, mas é que, tipo assim, ó, se você for... tá falando, o Tobirama guardou as 7 chaves. Alguém tava usando. O Orochimaru, né? Tá, mas peraí. Tem justificativa, ó. Tem justificativa do porquê. O Orochimaru, depois do Tobirama, foi o primeiro a usar Edo Tensei. E tem a justificativa como que ele consegue. O Orochimaru fazia alguns favores pro Danzo, e o Danzo abria as portas dos pergaminhos secretos de Konoha pro Orochimaru aprender Jutsu proibido. Tá ligado? Exatamente. Então, tanto que aquele covil que o Orochimaru tava se escondendo na folha foi cedido pelo Danzo. Tipo, era totalmente isso. Então foi por isso que o Orochimaru teve acesso. E querendo ou não, ele tinha os meios dele, né? Então da Orochimaru eu espero tudo, que pra mim ele é zica, assim, gosto muito do tio Orochi. Então ele pode fazer o que ele quiser também, que eu nem vou criticar, questionar muito. Justificativa pro Orochimaru ter aprendido esse Jutsu proibido tá ali. O Danzo permitiu com que ele lesse os pergaminhos e aprendesse. Show! Agora, o Itachi, ele sai com o Koto, né? Ali no poder do Shisui. Show! Justificativa bem feita. O Madara é mostrado, é dito que ele sai fazendo o selo reverso pra ele se auto-colocar no Edo Tensei. Quando o Edo Tensei, inclusive, é desativado, né?
Sim, tá Isso, sendo é desativado só- agora. E aí ele ativa. Essa é a única brecha que dá pra pessoa que foi impactada pelo Edo Tensei fazer os selos, quando a alma tá subindo. De novo pra ele não ralar. Beleza. Mas como que o Madara aprendeu essa técnica? Como que o Madara aprendeu essa técnica, tendo em vista que essa técnica foi criada pelo Tobirama, um dos maiores rivais do Madara, e essa técnica foi guardada dentro da Vila da Folha. O Orochimaru a gente sabe, leu o pergaminho porque o Danzo deixou. Agora, como que o Madara aprendeu isso? E o Madara, Zetsu. outra coisa que é importante lembrar, o Madara já tinha esse conhecimento antes de morrer. Não, porque o Edo Tensei foi criado depois pelo Tobirama. Mas não é a missão que ele deixou. Ah, não, pô. Porque o. Mas não faz sentido, porque o Tobirama já tinha arrastado muito pra frente. Porque, tipo, o Madara, ele não morreu. Ele ficou e treinou o Obito. Só que, teoricamente, é aquilo que a galera fala, tá, mas ele não saiu do diabo da caverna. Sim, quem foi lá e viu foi o Zetsu, descobriu, contou pro Madara qual que era o rolê do Jutsu. E foi isso, gente. É uma explicação de cocô? É, mas é a explicação única e plausível pra isso ter acontecido. Não, antes dele morrer de verdade. Ah, tá. Então, ele pô, foi já buscar saber tinha como. arrastado Tobirama tudo. Antes dele morrer de verdade. Mas como? Não, eu só tô deixando pra gente poder... Foi nesse meio tempo. Ele já sabia, porque era o plano, me ressuscita, me traz de volta. Era o plano. Mas. Não, mas só que não era do Edo Tensei. Quem traz o plano de Edo Hino Tensei. Hine Tensei. Quem traz o plano de Edo Tensei pra guerra foi o Kabuto, que aprendeu com o Orochimaru. Tá maneiro. Então isso é um furo, então. Pô, eu não sei se é um furo, mas não Do tem jeito que explicação. É, mas tá parecendo ser um furo mesmo. Tá ligado? Eu Porque tô- onde ele Eu aprendeu? tô tentando puxar de algum lugar E, e não e sei. outra coisa, mesmo se você falar. Mas é por isso que eu acho que não é furo. Porque, querendo ou não, o Madara era obcecado pelo Tobirama e pelo Hashirama. Então faz sentido, tipo, todos os movimentos que eles fizeram ao longo dos anos, né? Por mais que o Madara tava lá mais incapacitado, sobrevivendo ali da cordinha, que o Zetsu fosse, tipo, vendo tudo que tava acontecendo e trazendo ali pro Madara. Então, tipo, olha, tem um Jutsu X, ele fez tal coisa, ele morreu assim. Tipo, óbvio que o Madara sabia de tudo, gente. Ele ficou anos e anos ali apodrecendo lá naquela árvore podre dele, esquisita. Mas foi isso, cara. Não tem outra explicação. Ah, beleza, a época que ele tava vivo ele aprendeu, mas como ele sabia que ia usar o Edo Tensei? Mas o Tobirama, ele fez esse Edo Tensei antes ou depois do Madara sair da Não vila? importa. Eu acho que é muito. Não, isso aí é quase certeza que foi depois. Não Acho que foi importa. Mas por quê? Ele já era fodão antes. Mas Adulto. mesmo se ele estivesse na vila, o Tobirama nunca Calma. ia liberar a criação de jutsu Tem dele que pro querer Madara. liberar. O Madara, ele era tão dono da vila quanto o Hashirama, mesmo não sendo Hokage. Acesso a tudo, pegava Isso tudo é e verdade. tudo. Porque o Hashirama queria... Ah, eu sou seu amiguinho, pode fazer o que você quiser. Eu acho que o Tobirama não verdade deixaria é- nem fudendo ele. Não deixaria. Porque senão o Madara saberia do Hiraishin. Hashirama. Então, mas se fosse assim, o Madara saberia do Hiraishin. Mas ele tem que querer aprender e querer fazer, né? O Madara. Então tá bom. Se o Madara soubesse do Tensei naquela época, ele poderia muito bem ensinar pro Obito e não precisar do Kabuto. Mas já é furo, porque não tem na obra essa explicação. Não tem. Não tem. É, a gente pode tentar adivinhar, mas se não tem na obra, é furo. É furo. E você pode vasculhar. Ok, vendo por essa forma, pode ser que a gente. Tá bom, é um furo. Ok, não vamos falar que não é um furo. Mas tem explicação, tá ligado? Tipo, isso que eu tô trazendo é a única coisa plausível. Porque mesmo que fosse na época e tudo mais, acho que sim, né? O Madara, tipo, é um Uchiha. E ele era, tipo, sei lá, o que mais dominou o Jutsu. Ele era muito zica, é o Madara, né? Ele poderia muito bem ter manipulado algum dos guardinhas que guardavam essas 7 chaves aí pra conseguir entrar, conseguir ler esse pergaminho que ensina o Jutsu também, né? Mas como tem essa questão, tipo, a gente não sabe se foi antes ou depois que o Tobirama criou esse Jutsu, então fica no ar. Mas de qualquer forma tem a explicação vagabunda, ruim do Zetsu conseguindo descobrir esse Jutsu e passar por Madara. Só de antemão. Tipo, fica sabendo aí. Vasculhar em qualquer momento que hipoteticamente ele tenha descobrido. Não tem como. Tipo assim, essa técnica foi criada por um ninja que odiava ele. É basicamente eu sabo e já era. Eu sabo, a guerra não pode acabar ainda não, Kishimoto, calma lá. Mas aí tem mais um ponto. Vê aqui. O outro falou pra ele. O Tobirama que criou. O Tobirama que criou o Kagebushin, certo? Sim. Porém, na guerra lá do Izanagi, do Izanami, depois o Madara ele usa clone de madeira, tá? Maneira. Você pode falar, pô, se foi o Tobirama que criou, o Tobirama não deixou o Madara aprender o Kagebushin. Porém, ele faz Kagebushin, não faz? Quem? O Madara? Faz. Então, ele faz clone de madeira. Não, na guerra, mas antes, quando ele tá lá no caixão, ele não faz um clone? Será que foi um clone que o Madara fez? Que ele deixou morto? Na verdade, foi uma ocultação de cadáver, né? Porque eu não sei se chegou a ser um jutsu de clone da sombra, cara. Porque ele realmente deixou o cadáver, enterraram o Madara. E, tipo, depois ele chega no falso cadáver dele e consegue pegar os vestígios que ele queria do Hashirama, né? Tudo mais. Eu acho que não era Kagebushin que ele usou. Não sei que é um Kagebushin, tipo, ultra poderoso, jamais visto. Clone, Faz um clone. que é Kagebushin. Sim. Ele já sabia. Eu não clone tenho da sombra. certeza, cara. Então ele aprendeu o jutsu criado pelo Tobirama. Sim. Outro furo. Não é um furo, mas é só tentando traçar um caminho. Jutsu
bem diferente. Eu acho E bem mais simples, né? e assim, mas o Edo Tensei é uma técnica que precisa de preparação pra caraca. Precisa pegar DNA, precisa entender, precisa de selo. Tipo, como que ele saberia o selo? De um jutsu que ele nem saber precisa o usar. selo, beleza, que é difícil. Agora o resto tudo, a justificativa é um Madara. É uma Agora o cara. selo realmente não tinha como ele Não saber. tem isso na obra. Não tem, é meio que, pô, é um... E se ele pegou a memória do Hashirama que tava no peitoral dele? Não tem nada que diga que ele pegou a mesmo. memória. Depois do peitoral. Não? O peitoral é desde que ele aparece. Ele já Tá, mas É. também a gente não tem nenhuma informação que o Hashirama sabe os selos do Tensei. Pô, O ó, Hashirama... Hashirama sabe tudo, pô. não, mas aí você vai falar isso. Eu acho que ele sabia, mas não era usuário. Tipo, acho que nem o Tobirama deve ter utilizado. Ele fala no momento do anime se ele utilizou ou não. Tipo, ele fala, eu criei por motivo X. Eu não lembro por que que é. Acho que com certeza o Hashirama sabia, sim, da existência desse jutsu, né? Até porque ele era o Hokage. Ó, porque se for pra gente analisar, assim que ele volta à vida, ele já usa clone de madeira. E ele tinha acabado de voltar no auge dele que o Kabuto tinha dado pra ele. Como que ele sabia desse jutsu? Então, mas clone de madeira é meio que um poder da Kekigenkai. Não é um Kagebushin, que é um jutsu de clone. Ah, não. Tá ligado? Eu acho também porque, tipo, tem o clone de água, clone de terra, clone de raio, tudo. Tem clone de tudo, tipo, de todos os elementos de jutsu. Então, acho que, teoricamente, o jutsu de clonagem é um jutsu comum. E aí ele usou a clonagem com um jutsu de madeira, que claramente deixa o jutsu muito mais forte, né? Por ser uma madeira que tá personificando ali o clone do Madara, né? Então, acho que faz sentido, sim. E tanto que o Yamato faz clone de madeira. Até porque o jutsu de clonagem em si é o jutsu tipo mais básico, que é o que os genins não, os alunos fazem na academia pra conseguirem se formar. Clonagem em si é um jutsu muito básico, gente, muito básico. Várias pessoas fazem, pô, o Shino faz clone de inseto. E também que é um Cada um clone faz do seu bagulho. do seu bagulho. É. Tá O clone da paradinha. A Guren faz clone de cristal? Não lembro. Acho que faz. Mas seria legal se fizesse. É. Seria legal se fizesse. Pô, dito isso, é furo? Não, Madara é o paizão da parada, só que, tipo assim, eu particularmente deixaria o Pain lá em cima, porque eu não quero comprar a briga de tirar o Obito, porque o Obito também merece estar lá, só que o Pain não merece menos que o Obito, não. A briga de tirar o Madara? Não, pra mim merece os 4 ficar lá. Vamos ver qual que é a listinha que eles estavam fazendo. Nem o autor sabe o que fez. Pior que imposto. Brabo, vilão, estagiário, só pelo meme. Olha lá, ó. Tá aqui, ó. Esse arrombadinho aqui, ó. Esse Zetsu aqui. Tá aqui pra causar. Vilão, estagiário. Concordo totalmente. Brabo. O Sasuke é brabo. O Zabuza é brabo. Esse aqui talvez acho que iria pro estagiário, galera. O Hidan. Eu gosto muito do nome dele, cara. O nome dele é lindo. Nossa, gente. O Kisame brabo. Não, ele é pior que imposto, pô. O Kisame é brabo demais. Muito brabo. Sasori também, ele é aqui pra estagiário, viu? Se pá que eu souberia a Konan pra brabo do que o Sasori. Porque a Konan, ela é muito forte. O jutsu dela é, tipo, ultra apelão. E, tipo, só mostrou ela lutando contra o Obito. E, tipo, não tinha como ela ganhar do Obito. Por mais que, tipo, era o Obito. Mas qualquer outra pessoa, assim, dos que estão aqui na própria lista. Zetsu, ela amassava. Os ninja aqui, ela amassava. Amassava o Kimimaro. Ela poderia amassar os Zabuza de boa. O Hidan, com certeza, ela amassava. O Kisame. Se pá, também amassaria o Kisame. O Sasuke, já não vou entrar nesse mérito, mas, tipo, com certeza ela é braba, tá ligado? Eu acho que a Konan, ela é braba, o jutsu dela é muito maneiro também. Enfim, não vou ficar entrando aqui na lista, não. Vamos mudar o objetivo do vídeo, mas dá pra se pensar. Não concordo 100% com essa lista, não. Faria algumas alterações. Não, tem que ter 3. Tem que ter 3? É a regra, pô. Vamos lá, tem que ter 3? Tem que ter 3? Suave. Todos aí vão até o fim como vilão. O Madara é o primeiro, o Orochimaru é o primeiro a se redimir. E é o único que não criou uma guerra. Não, mentira, o Ben criou, não. Ben criou não. Tirou o Orochimaru. Tirou o Orochimaru. Eu não tiraria o Orochimaru nem fudendo. Pô, o Obito criou uma guerra. O Ben tava pra criar uma também. Obra. Dono do Rinnegan. O Orochimaru virou bonzinho e abriu uma igreja. Eu acho que merece os 4. E na minha opinião, o Pain não merece sair. Eu acho que o Ben não merece sair. Não merece põe sair. o Obito pra não baixo, merece pior que imposto. Se Não, tivesse como o criar Orochimaru. uma de top 1, seria uma Madara. É porque talvez, tipo, o Orochimaru desceria por conta de não ter tido aparecido tanto no Shippuden, né? Ele não teve tanto tempo de tela, tipo, não teve nenhum grande feito no Shippuden, né? A não ser, tipo, invocar toda a galera ali dos Hokage e trazer eles pra resolver a guerra. Acho que foi o grande feito do Orochimaru no Shippuden, salvar de Tsunade, foi a redenção dele, né? Basicamente, então. Mas talvez, por a gente estar considerando personagens muito, muito maneiros, e o Orochimaru tá no meu top 5 de personagens maneiros também, eu desceria o Orochimaru pro pior que imposto. Só por esse motivo. Fica assim. Tá bom assim. Não tá não. É que isso, é uma regra, pô. Tem que três, tirar, né? tem que tirar um. Tira o Orochi, Orochimaru, desce o então. Não pode Orochi. cumprir a regra? Igual o bagulho que racha. Tira o Orochimaru. Não dá pra tirar o Pain, não, mano. Pra mim, tira o Pen. Entre Pen e Orochimaru?
Não, mas aí você tá indo por gosto pessoal total, O então. pessoal não, velho. É, tipo, eu gosto Pô, muito do Orochi, não Orochimaru é queria que ele descesse personificação de mais. que é um vilão, não. Orochimaru se redimiu primeiro, o Obito criou uma guerra e o Pen tava... Por que ele se redimiu primeiro, gente? Ele se redimiu lá nos últimos episódios que tem do negócio, lá no final do mangá. Não foi o último. O Nagato, cronologicamente, se rendeu muito antes, se redimiu muito antes. O Madara só se rendeu antes do Obito. Tipo, foi o penúltimo personagem a se render na obra. Não faz nenhum sentido isso, cara. Destruiu Konoha. destruiu O Konoha. Orochimaru era vilão antes desses Das- dois vagabundos. De também todos, de nascer. todos que invadiram Konoha, quem foi o mais bucha? De todos que invadiram Konoha, quem foi o mais O bucha? Madara não invade, né? Ele luta meio que nos arredores. Mas... Mas não dá Mas, pra... puxa. Dos três, é. É, galera, esse foi o vídeo, agora tá entrando em outro assunto aqui também. Trouxe pra vocês a minha opinião. É uma opinião bunda? Com certeza. Mas o Madara ficou sabendo do Jutsu, como era o selo do Edo Tensei, com o Zetsu informando pra ele isso antes dele falecer ali na caverna, né? E apodrecer e ir pro além. Valeu! Se você curtiu esse vídeo, já comenta aqui, deixa seu like, pede pra um amigo se inscrever no canal e assistir os vídeos, vai me ajudar muito. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, da sua opinião, se você pensa diferente também, o que você concorda, discorda, bora interagir e tchau!